Boa noite a todos, Shalom Adonai. Estamos dando início a mais um momento de diálogo, de conversa, de explanação e também de aula, de momento de aprendizado. Eu hoje vou falar, em poucas palavras, sobre um livro que marcou época e que tem um grande significado, que alcança vários sentidos e prospectos. É o romance escrito por Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Esse aqui já está na sua 51ª edição e ele foi publicado, a sua 51ª edição, ainda no ano de 1983. Então é um livro já, vamos dizer assim, de um certo tempo, já está um pouco desgastado, tem que até inclusive dar uma restaurada nele, mas ele nos traz algo de grande significação, que é a explanação e a proposta de Milan Kundera em trabalhar sobre a intolerável leveza do ser, que no subtítulo ele coloca como a insustentável leveza do ser. Tá? Na verdade é um romance que ele está escrevendo, mas é um romance que é desenvolvido, é proposto em trabalhar as questões irrevogáveis da vida, as questões irrevogáveis de conflitos e aflitos e desatritos nos relacionamentos, as questões que falam sobre as limitações, as fraquezas e as sutilezas. Na verdade, Milan Kundera está em um momento em que ele vai explanar questões relacionadas até a conflitos sociais e conflitos sentimentais que, no caso, um casal está vivenciando, que é os personagens central deste romance. Mas a proposta central, o cerne da proposta de Milan Kundera é justamente trabalhar as questões de atritos e conflitos entre os seres que sobrevivem na eternidade e na temporariedade do ser na sua existência. E ele, baseado um pouco, quem sabe até em Nietzsche, ele vai começar o seu prefácio e a sua introdução até mencionando Nietzsche. E ele vai dizer que o grande sentido é o mito do eterno. O mito do eterno retorno, que muitas das vezes é visto como propulsor de uma eternidade, propulsor de um tempo e de uma temporalidade existencial, porém que é mapeada e norteada pelos conflitos, pelos encontros e desencontros, pelos acertos e desacertos, que é conduzida pela inaptidão da compreensão, que conduz o diálogo, que conduz o relacionamento, o olhar, a lei da atratividade, que ao mesmo tempo ela tem seus encantos e desencantos. E ele vai trabalhar também as questões relacionadas ao convívio, à atmosfera do convívio social, a atmosfera do convívio íntimo, a atmosfera do convívio eu-tu. Então, numa proposta
de uma convenção e desconversão, ele vai trabalhando e vai construindo todo um mapeamento do que vem a ser a existência, do que vem a ser o sentimento e do que vem a ser o ser, que muitas das vezes se encontra em estado de leveza e outras vezes em estado de um fardo, um peso, uma carga. E aí até parece que a leveza do ser se torna intolerável, inatingível, inalcançável, porque existe uma série de celeumas, situações que cercam e que conduzem o caminho do ser em sua transitoriedade existencial. E com isso nós vamos ver que é algo a qual muitas das vezes é considerado curioso, que muitas das vezes é considerado atrativo e que muitas vezes vai significar uma busca pelo real e pelo surreal em toda a sua particularidade e realidade. Explicar o que acontece, explicar o óbvio, explicar até, quem sabe, o olhar e o suspirar, é a proposta que Milan Kundera desenvolve. É como ele vai mesmo dizer que é um avião que alça voo e depois aterriza quando chega ao seu destino. Assim ele define a existência, ele define a leveza do ser, ele define a intolerável leveza do ser. Por que intolerável? Porque em meio à construção do tolerável existem os atritos, conflitos, encontros e desencontros que vão proporcionar uma vivência temporal intolerável. Então, esse romance é um romance também que podemos considerar filosófico e que nos traz um grande sentido de ensino e nos abre a mente para questões relacionadas ao condicionar irrevogável da existência humana em meio aos aflitos e conflitos dos relacionamentos em todos os aspectos e em todos os sentidos e sentimentos. Na verdade, essa foi uma oportunidade não de mensurarmos uma aula ou de aplicarmos aqui uma aula, mas de fazermos uma breve resenha, né? Uma resenha crítica de Milan Kundera na sua obra que perdura anos e deixou legados e gerações construiu, a insustentável leveza do ser. Obrigado a todos.